batalha espiritual. É um culto onde nós vimos, né? Estamos aqui na casa do Senhor para aprender a batalhar, para aprender a tomar posição, se colocar diante da presença deste Deus e apreciar a sua boa conduta, a sua boa mão nos conduzindo. E quando a gente olha para esse texto, né, de 2 Reis, esse capítulo 5, ele nos traz alguns detalhes importantes, que o primeiro é que havia uma cobertura sobre a vida daquela menina que ali estava, que foi levada cativa. Havia uma cobertura sobre ela. Existia um profeta, um Deus que usava um profeta. E nos dias atuais, ainda há cobertura. Ainda há homens e mulheres que oram, falam com o Senhor, e o Senhor dá direção para os seus. Ainda há uma cobertura nesta terra. Ainda há homens e mulheres que se colocam diante da presença deste Deus para ouvir o seu direcionamento, e uma palavra é liberada. Uma palavra é liberada para os seus. Há um povo que ainda ora. Há um povo que ainda se coloca diante da presença deste Deus e que entende e que sabe que a sua colheita, que os seus despojos, que as suas escolhas é do céu que é vinda, que é do céu que é dada para a minha e para a sua vida, para mim e para a sua história. Sabemos que a gente olha, a gente se apega, a gente para por algum tempo e olhamos para as coisas do mundo. E em muitos momentos somos tentados a confiar muito mais na nossa força, no nosso ego, nas nossas decisões. E esquecemos de quem é o Deus que temos servido. Da onde tem sido trago direção para a nossa vida. Que é da palavra. É pela palavra. Quando a gente olha, né, para o texto de 2 Coríntios 5, a gente vê um homem que ele tinha status. E nessa noite eu falo para um povo que tem status. Que em alguns momentos na rua é olhado para mim, para a sua vida. Pô, ali vai uma mulher de Deus. Ali vai um homem de Deus. Ali vai um homem que pensa antes de falar. Ali vai alguém que é diferenciado. Ali vai alguém que tem um nome. Irmãos, é preciso entender e saber que momento é esse que temos vivido. Que momento é este de testificação do Deus que nós servimos, de uma palavra que tem sido liberada, de uma palavra que tem sido dada para mim e para você, de seguirmos, de irmos avante, de entender que nosso Deus, Ele vai além. O texto, ele fala de um homem que estava ali na sua cidade, ali na Síria, e de repente aquela menina cativa, ela se lembrou que ela estava debaixo de uma cobertura. Ela testificou. Irmãos, e em muitos momentos eu me paro e algumas vezes eu fico me perguntando, Deus, hoje ainda é tempo ainda de testificar que o Senhor ainda cura. É tempo de testificar que o Deus que nós servimos, Ele faz coxo andar.
É tempo de testificarmos e sabermos que em meio às nossas colheitas, em meio àquilo que desejamos fazer no mundo espiritual, em primeiro lugar, devemos ser direcionados pelo Senhor, pela sua essência, pela sua palavra. De buscar e entender que é dele, que é por ele. Que este ambiente, eu sempre gosto de dizer isso, que este ambiente é um ambiente de cura. Que este ambiente é um ambiente de transformação. E hoje, quando eu estava ali no meu trabalho e eu estava orando, eu falei, Deus, queridos, essa noite é noite de fortalecimento para colheitas grandes. É noite de fortalecimento, porque, pastor Paulo, já temos ouvido palavras desde o início do ano. Sim, mas foram palavras que foi me chamado que eu precisava quebrar o cântaro. Que eu precisava carregar a tocha, e essa tocha ela só é vista quando ela é vinda do céu, quando Deus Todo-Poderoso ele vem e ele mostra que somos dele, somos a essência dele, que a minha e a sua história é dependente dele, de um Deus que está no céu, que tem autoridade na minha e na tua vida. Tinha um povo, existia uma nação que tinha promessa, uma nação que outrora em muitos momentos foram levadas cativas, mas se lembravam do Deus que elas tinham, dos profetas que ali estavam. E hoje, queridos, este povo, ele rejeitou este Cristo, e este Cristo, ele morreu naquela cruz, mas ei, que ao terceiro dia ele ressuscitou, e ei, que ele está preparando morada para um povo que irá colher nesta terra, mas irá colher para o âmbito espiritual, porque o tempo que temos vivido não tem sido tempo fácil, não tem sido tempos tenebrosos, mas sabemos que o Deus que eu e você servimos, ele faz esses tempos tenebrosos se transformarem, que o mundo está olhando e está dizendo, ei, está doendo, mas ei, queridos, neste púlpito foi falado, foi trago uma palavra dizendo que este tempo seria um tempo difícil, mas que Cristo iria sustentar. Ei, se há alguma dúvida no meu e no teu coração nesta noite, que seja jogada por terra em nome de Jesus Cristo, e Cristo possa se apoderar da minha e da tua vida. Pastor Paulo, como? O Espírito Santo de Deus, que habita na minha e na tua história. Ei, ele me toma, e ele te toma com autoridade nesta terra, para entender que, a colheita é dele. A presença dele. Ei, o meu sonho precisa estar na dependência dele. Querido, que no meio dos meus cativeiros, eu possa me lembrar da palavra. Eu possa me lembrar da palavra que foi liberada para mim e para a tua vida. Querido, que no meio, no meio do desespero, que no meio das minhas dores, o Espírito Santo de Deus possa trazer a minha e a tua memória, que há uma cobertura. Há uma cobertura sobre a minha e a sua vida. Queridos, em muitos momentos, a gente se pega. Estes dias eu estava indo para minha casa depois do culto, o Espírito Santo de Deus, e eu falei, Deus, quantas vezes somos mesquinhos, quantas vezes, Senhor, nós olhamos para as nossas vidas e queremos achar erros na vida dos nossos irmãos que estão dos nossos lados, queremos achar erro na palavra, queremos achar que não é para mim, queremos achar que está tudo natural, que tudo está lindo. Mas o diabo ele não tem brincado de ser diabo. A nossa carne ela não tem brincado de ser carne. O mesmo Deus que tratou no passado é o mesmo Deus que trata nos dias de hoje.
O mesmo Deus que deu colheita no passado é o mesmo Deus que dá colheita nos dias atuais. Eu preciso entender que para mim e para a sua história foi dada uma palavra dizendo: ei, Deus vai tirar. Deus vai dar os melhores. Deus vai selecionar. Deus vai selecionar, queridos. Mas é preciso estar com a visão, com a audição, para entender que no meio das minhas guerras, eu preciso entender que há cobertura. Que há uma palavra. Pastor Paulo, você está falando de um texto que aconteceu lá no passado, lá no Velho Testamento. Você está dizendo de um povo que era um povo diferente, que era um povo que tratava com o próprio Deus. Sim. Mas o nosso Deus, ele não mudou. Está lá a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus que habita na minha e na tua vida nesta noite. Um Deus que tem dado palavra, que tem dado direção. É fácil entender isso? Com o microfone na mão, algumas vezes porque a gente fala. Mas é preciso, em muitos momentos, joelhinho no chão, Espírito Santo. O Senhor é quem fortalece. É o Senhor quem vem. A autoridade é sua. A essência é do Senhor. Ei, irmãos, até quando? Até quando eu vou ficar olhando para as minhas lutas, as minhas aflições, e eu vou me esquecer da palavra que foi liberada? Até quando? Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, se assim desejarmos, vivenciar o novo de Deus. Mas é preciso desejar, é preciso aplicar. Não é fácil, não é fácil. Mas com Deus o fardo se torna leve. A essência se torna leve. Irmãos, é preciso a cada dia entender que o nosso Deus, ele não age por força. Mas a minha posição, ela precisa ser por força. Porque a minha carne vai pedir para ir para a esquerda ou ir para a direita. Porque o meu ego vai querer falar mais alto. Porque eu vou querer ir para os outros lados. Mas é preciso entender que há uma direção. É preciso entender que há uma direção. É preciso entender, queridos. E o texto de 2 Reis, ele nos fala mais no versículo 10, e até o versículo 3, que fala assim: Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada e sereis purificados. Naamã, porém, indignou-se muito e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia e se poria de pé, e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Não são Abana e Fartá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? E foi embora indignado. Queridos, essa atitude de Naamã, em muitos momentos, é as nossas. Eu já trabalho, eu já tenho meus afazeres de casa, já tenho tantas coisas para serem feitas no meu dia a dia. Pastor Paulo, é fácil isso? Não. É simples? Não. Porque é posicionamento. Porque é entender uma palavra que foi liberada. Porque é preciso entender, queridos, que o Senhor, é o mesmo Deus que habitava na terra e cuidava de Israel.
É o mesmo Deus que enviou o teu Espírito Santo de Deus para cuidar dos profetas em Israel, que hoje habita na minha e na sua história. É este Deus que eu e você temos servido. É dele. Então, queridos, é tempo de olhar para dentro de nós e dizer: ei, não há tempo mais para o ai, por achar mais bonitinho ir lá para o sul. É aqui, é agora. É hoje. É hoje. É hoje, noite de olhar e falar: Deus, foi o Senhor, Deus, o Senhor deu a direção, eu vou. Deus, eu não vou olhar, Senhor, porque não, eu vou para a tua presença, a tua essência. É o Senhor que eu desejo, é a palavra do Senhor que me veio. É do Senhor. E para mim sempre é válido ser lembrado de que a palavra de Deus, ela é comparada como uma faca de dois gumes, porque ela vai e volta. Porque eu também, a cada dia, preciso ser moldado pelo Senhor, para entender que não é tempo de murmurar, é tempo de ir avante. Se há uma colheita, ei, eu preciso entender que a colheita é minha. Sou eu que preciso agir para que seja colhido. Sou eu que preciso agir para que seja feito. Pois em muitos momentos eu espero muitas vezes, né, que a intercessão ela ore por mim. Eu preciso muitas vezes que o pastor Fredson ele venha e ore por mim. Mas eu não quero parar e orar e falar: Deus, eis-me aqui, Senhor. O mover, Deus, na igreja está lindo, mas ei, Senhor, oh Deus, sou eu. É a minha vida. Deus, que a minha vida possa ser reconhecida. E possa ser declarado, ei, que o Deus que habitava em Israel. Existe um povo lá, nação brasileira, que levantou a sua mão, que o aceitou, e ei, que ele habita no meio deles, ei, que ele faz prodígios no meio deles, ei, que colheita que o homem não imaginou fazer, ei, aquele povo faz, porque ela sabe no Deus que ele tem servido, porque ele entende que há uma cobertura. Que uma palavra foi liberada. Querido, se ainda na minha e na tua vida resta dúvida, volto a repetir nessa noite, e enfatizo isso nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus nessa tarde, ele falou muito claro ao meu coração, dizendo, ei, que hoje, se preciso fosse assim desejar você, ele vai te restaurar, ele vai mostrar quem ele é na minha e na sua vida, porque somos deles, donos dele, ele é dono da minha e da sua história. Mas se eu e você aplicarmos para que isso aconteça, existe ali, ei, eu preciso aplicar, eu preciso entender, eu preciso que em muitos momentos a minha carne vai falar mais baixo, muito mais baixo, ei, que em algum momento eu vou me poupar e dizer, Senhor, em pé não dá mais, mas ei, ainda de joelhos eu posso ficar. Ei, Senhor, de joelhos ainda não está dando mais, Senhor, de joelhos. Mas eu vou deitar, Senhor, mas a minha dependência é do Senhor. Deus, está doendo. Ei, Deus, fui levado cativo, cativo do medo, cativo de uma enfermidade, cativo do não tenho mais nada com isso. A palavra não é mais para a minha vida. E nessa noite, com temor, mas com a certeza de uma palavra que desse altar a cada dia tem sido liberada, que se eu e você se aplicar e mergulhar no rio que o homem não entende que existe, que habita na minha e na sua vida, ei, que vai além do natural, é espiritual. Se eu e você assim mergulharmos e irmos fundo e dizermos, Senhor, a minha dependência é tua, porque a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ei, ele descansa, ele entende
entende o Deus que ele serve, ele sabe que Deus tira cativeiro, que ele cura, que ele liberta, porque uma palavra foi liberada para mim e para a sua história. Não é porque o pastor Paulo está dizendo não, porque a palavra de Deus, ela diz, querido, ela nos diz quando Cristo foi preparar a morada para os seus filhos. Ei, no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus Cristo, ele deu autoridade para a sua igreja. Jesus Cristo deu autoridade para um povo, mas para um povo que age diferente, para um povo que entende quem ele é, para um povo que sabe que está debaixo de uma palavra. Ei, querido, uma palavra que não é qualquer coisa, é a palavra de Deus, de um povo. E para mim, a cada dia é mais notório entender que existia um povo que não aceitou esta palavra. Mas Deus foi lá e alcançou a mim e a sua história. Estamos aqui nesta noite para sermos a cada dia e termos o aprendizado do alto, declarando: ei, eu preciso declarar que este Deus ainda ele cura. É preciso entender, querido, que a autoridade está sobre mim e a sua história, dizendo para mim e para você que o nosso Deus, ele é. E ele faz além da medicina. O nosso Deus, querido, ele vai além. Pastor Paulo, né? Mas estamos vivendo um tempo diferente. Não, é os meus pensamentos, as minhas atitudes que têm mudado, porque o nosso Deus não mudou. Ele continua o mesmo, habitando no meio de um povo. Ei, ele faz notório na minha e na sua história. Irmão, só para terem uma ideia dessa palavra nessa noite, essa semana aconteceu uma coisa lá no meu lar, e eu falei: Deus, eu não aceito isso. Eu não aceito o diabo se andar na minha casa, eu não aceito o diabo fazer graça. E nessa noite eu digo para você que eu não aceito o diabo fazer graça no meio da casa de cada um de vocês. Sabe por quê, queridos? Porque eu e você pertencemos a um Deus que ele tem poder e autoridade. E debaixo da minha e da tua vida há uma palavra. Há uma palavra, querido, que iremos colher. Há uma palavra, querido, que seremos diferentes. Há uma palavra, queridos, que a humanidade... ela vem e vai ter sofrimento, vai ter batalhas. Mas sobre mim, sobre você, se preciso for, Deus vai levantar do seu trono e ele vai lutar as minhas e as tuas guerras. Mas é necessário posicionamento. É preciso entender, queridos, que sou eu que vou fazer notória a colheita que Deus está me dando. Eu vou fazer notório que ainda há profetas na casa do Senhor. Vai ser notório para o mundo entender que ainda tem homens e mulheres que dobram seus joelhos, oram e falam com o Senhor, e o Senhor traz cura. Esse Deus traz liberdade. É o Deus que eu e você servimos. É Ele que tem essa autoridade. Mas na dependência dEle, na dependência deste Deus, no agir da minha e da sua história diante da presença dEle. Mas sou eu que preciso tomar essa decisão. E aí, queridos, quando eu tomo essa decisão, e eu desejo vivenciar o novo do Senhor, o Senhor, Ele vem. O Senhor vem e Ele traz resposta onde não há mais dúvida, onde não há mais porquês. Ah, Senhor, mas aqui, Deus, não vai não, Pai. É aqui. É hoje, é agora. Não é amanhã, mas é hoje. Deus, é a tua palavra? É, Pai, eu aceito, eu quero ir fundo. Eu quero mergulhar e ir além da medicina. O mundo está dizendo que eu não sou nada, mas na tua presença eu sou tudo. Porque o Senhor me capacita. O Deus que capacita, Ele está aqui nesta noite. O Deus, querido, que faz notório o seu poder, Ele está aqui nessa noite.
Este Deus que eu e você servimos. Porque se formos olhar na palavra do Senhor, se formos olhar para esse texto de Naamã, aquela menina muito bem, ela poderia ter ficado calada, estou cativa. Estou aqui presa. Mas ela sabia quem era o Deus que ela servia. Ela sabia debaixo de qual cobertura que ela estava. E querido, se ainda há alguma dúvida no seu coração, que você está debaixo de uma cobertura vindo do céu, de uma cobertura de alguém, de pessoas que oram, que se posicionam, de pessoas, querido, que têm a cada dia se colocado diante da presença do Senhor. Pastor Paulo, você fala isso e pode algumas vezes parecer presunçoso. Irmãos, em quantos lugares não temos visto mais um momento de dizer: ei, eu oro, eu busco do Senhor. Eu vimos só, eu ordeno, eu estou falando, mas é no nome do Senhor. É um nome que tem poder e autoridade. No nome de Jesus Cristo, todas as cadeias, todos os medos sejam jogados por terra em nome de Jesus Cristo, pois iremos viver da palavra em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Pastor Paulo, você está falando isso nessa noite, mas já foi ministrado, já foi falado, mas eu reafirmo nessa noite, se há alguma dúvida, ei, não há espaço para dúvida, querido. Não há espaço para dúvida. O tempo que temos vivido, não há esse espaço mais. E o Espírito Santo de Deus, querido, nessa tarde ele falava comigo: não há espaço mais. Ei, filho, não há espaço mais. Ei, querido, não há espaço mais. Não há espaço mais para o medo. Não há espaço mais para ficar pensando: ah, Senhor, mas você podia me mandar para outro lugar. Não. Ei, querido, o Senhor quer te usar aqui e agora. O Senhor quer fazer de você diferente. É aqui e agora. Não há espaço mais para achar, queridos. Não, eu posso ir para lá. Não, é aqui e agora. É hoje. E quando eu digo, querido, não é tempo mais de ir para lá, é porque em muitos momentos eu penso: ah, Senhor, eu vou dar mais um tempo. Ah, Deus, eu vou esperar mais um pouco. Ah, Senhor, esse tempo de colheita não é para mim agora. Mas é agora, querido, é o tempo. É o tempo de entender que, ei, se eu me posicionar e dizer: Senhor, me perdoa, sara as minhas feridas. Ele vem, ele sara, ele faz notório na minha e na sua vida o seu poder e a sua autoridade. A autoridade que é vida do alto, do céu. Não é autoridade dizendo: ei, não, é em nome de Jesus. É na autoridade dele, do Deus poderoso, do nome inomeável, do nome, querido, de um Deus que há sobre todos os deuses desta terra. Este Deus que eu e você servimos. É tempo, querido, de mergulhar diante da presença deste Deus e permitir com que Ele assim faça na minha e na sua história, na minha e na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. É tempo de olhar para o alto. E nessa noite eu te convido a você olhar para o alto. Ei, fale com o Senhor nessa noite, que é a presença dEle que você almeja. Ei, o pastor Paulo falou um monte de coisa nessa noite. Ah, Espírito Santo de Deus, confirma nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor que falou comigo nesta tarde. Ei, fale com o teu povo. Pai, segundo a tua vontade, naquele que assim desejar ouvir a tua voz, Senhor, o Senhor possa falar, o Senhor possa fazer notória a tua presença.
Ó Deus, e que novas línguas, Pai. Ó Deus, que um sorriso, Pai, que o homem não compreende, possa se achegar nos rostos dos teus servos. Ó Deus, que uma alegria, Pai, de te servir, ó Deus, possa superabundar no meio da tua igreja. Pai, que a emoção, ó Deus, que a emoção de entender, ó Pai, que eu preciso ir além, que eu preciso mergulhar diante da tua presença, possa tomar, ó Deus, a tua igreja, e a tua igreja, ó Pai, ela possa entender que o seu posicionamento